Olá, boa noite, bom dia para quem estiver vendo de manhã e boa tarde no período vespertino. Eu sou Lúcio Ortiz, estou aqui trazendo no meu canal agora conteúdos para nós refletirmos, pensarmos e estar explicando um pouco o que aprendi na minha experiência de vida acadêmica e na minha vivência e convivência em comunidade na igreja. Então hoje o tema que eu vou estar falando é sobre Deus, questão da religião, da espiritualidade, da fé. Algumas coisas que eu já tinha falado antes nos vídeos 50 fatos sobre mim, também um pouco lá no conhecimento, sobre o estudo do conhecimento. Pois bem, Deus, a causa de todas as causas, segundo Aristóteles, que baseado nesse conceito a gente vai ver ele permeando tanto na ciência, na filosofia e também na questão mística, sobre a concepção de Deus. Antes de mais nada, não se esqueça de dar aquele like, comentar, para o nosso canal continuar tendo seus algoritmos em prol de uma divulgação. Pois bem, Deus é um assunto muito controvertido. Eu acho que para os religiosos, os crentes católicos, em si, não há nenhum problema, apesar que sempre vem a questão dos seus atributos, natureza, a relação dele com o ser humano. Comecemos então a ver pela ciência, o que diz sobre Deus. Lá no livro Deus, ou seja, a natureza, fala a respeito da concepção de Spinoza, que o Humberto Punczek, ele consta o seguinte, que é observável e inteligível a nossa razão e não apenas crível a nossa intuição, que é possível assim conhecer Deus como um conjunto das leis da natureza. Ele diz que Deus, baseado em Spinoza, seria o ser transcendente do universo imanente. Seria o motor da causa do ato decorrente da potência. Muito parecido com o que Aristóteles fala também na filosofia. Então, este ser inteligível e observável pela própria razão humana, concluímos que é Deus. Teilhard de Chardin, ele diz o seguinte a respeito de Deus, na sua cosmovisão de mundo, que ele sempre vai colocando aquilo como uma emergência final, no sentido de que o fenômeno em que o ser humano percebe algo que vai além da própria razão humana não teria outra reflexão a não ser para entender essa causa primária, ou primeira, que seja Deus. É uma exigência para que a razão humana entenda que num universo que se tornou consciente de um porvir, o enrolamento cósmico se deteria imediatamente por dentro diante da eventualidade do despreparo da morte total. E quer isso dizer, no instante inelutável com que, cedo ou tarde, em todo ser ou sistema pensante, o foco está prestes a se desfazer do foco comum. Ele vai dizendo aqui a respeito dessa questão da temporalidade, das causalidades da própria matéria e do existir, e ele chega na conclusão que no coração de toda a matéria e também no coração do mundo há um coração de Deus. O que ele quis dizer com isso? Que Deus é uma razão por unanimidade, não só por supor pela noosfera, na formação da esfera da consciência, mas que, aproximando forçosamente as partículas refletidas até fazê-las ultrapassar a própria zona da repulsão crescente, acabaria por fazê-las no raio interno de uma atração mútua. Diz ele que nessa complexidade da lógica física, chega-se a um determinado domínio infinitamente simples, mas que também, contritamente de partículas que se comprimem, deve-se verificar então a respeito
pela própria natureza de uma verdadeira aquiescência do coletivo, né, do algo impessoal, né, e que vai fixar então que se encontre um semblante de algo que seja o centro dos centros, e que neste sistema centrado é o que se faz então o cume cósmico, e que neste sentido o imenso e o ínfimo, nas suas direções da própria física, força então a própria razão entender a complexidade do universo, de que o pensamento atinge o seu extremo máximo quando se verifica o paroxismo de alguma forma de perfurar o efeito da hipercentração. Resumindo, né, Chardin, né, ele entende de que o universo, na sua complexidade, né, Deus vai ser o centro dos centros de tudo o que existe, né, que vai então o universo ser imanente dentro do próprio poder pensante criativo de Deus. Na filosofia, vamos encontrar lá em José Antônio Tobias alguns conceitos que ele fala sobre Deus, sobre suas natureza, né? E o que significa então a sua compreensão. Ele diz o seguinte, né, de que Deus é possível ser comprovado cientificamente por algum dos argumentos que ele fala a respeito do princípio da entropia do universo, das energias, da vida orgânica, e também diz a respeito das ciências experimentais, daquilo que pode ser dedutível da hipótese discutível, né, que se refere ao valor metafísico. Ele também menciona as provas psicológicas e morais, e nas místicas, né, ele diz que homens sinceros naquele pulsar, a questão da meditação, de chegar em completo uno com um vazio dentro de si mesmo na mente, Deus vai ser como um ser supremo e superior que leva para o caminho do conhecimento e autoconhecimento. Dentro da filosofia, diz que Deus pode ser provado racionalmente de forma abstrata pelo movimento que se verifica, pela causa eficiente, pelo princípio de contingência, que esse é um dos melhores argumentos da filosofia a respeito, né? Que o contingente deve ser subindo daquilo que é necessário, e que caso existisse, não existiria o contingente, e que não pode haver o primeiro, também os outros posteriores desaparecerão. Logo, este ente necessário, né, do princípio da contingência é Deus. Outro argumento muito falado é o do grau da perfeição, né, que a própria mente assim concebe, né, seria mesmo mais no plano das ideias, muito parecido com Platão, e também o princípio da ordem, da estrutura do universo, da sua forma interna, em que as partes intrínsecas de um mesmo ente para o seu todo, e que se externa ordenando diversos entes para um fim exterior de si mesmo. Portanto, a inteligência estabelecedora desta ordem só pode ser o que plasmou, né, esta natureza que nós conhecemos no universo, que é Deus. Então, isso aqui são os argumentos da filosofia que recorrem também à própria ciência quando fala a respeito da existência de Deus. Já em Immanuel Kant, ele diz o seguinte, né, que o Deus, né, é o absoluto, né, recorrendo aos filósofos antigos a respeito, de que ele diz de que toda condição incondicionada daquilo que o pensamento abstrato humano pode verificar pela própria razão através dos nômenos, Deus seria um desses entes assim concebido. E que, neste sentido, né, vai servir como convergir naquilo que é comparativo no que é válido no sentido particular. Portanto, um ente último desse campo restrito e das suas condições, que possa ser o próprio absoluto sem restrições. Está aqui, né, dizendo sobre Deus. Kant, né,
ele procura muito a ideia de Deus no sentido possível como absoluto possível, né? Mas que pela própria razão pura humana é possível, né, e observável conceber Deus racionalmente neste sentido. Lao Tse em Tao Te Ching, né, que fala o livro que revela Deus, né, o caminho que conduz ao absoluto, já primeiro, no seu primeiro sutra, ele diz sobre o universo do universo que consta o seguinte: o insondável que se pode sondar não é verdadeiro insondável. O inconcebível que se pode conceber não indica o inconcebível. No inominável está a origem do universo. Esse nominável é Deus. O que é nominável constitui a mãe de todos os seres. O ser indigita a fonte incognoscível. O existir nos leva pelos canais cognoscíveis. Ser e existir são a realidade total. A diferença entre ser e existir é apenas de nomes. Misterioso é o fundo dessa sua unidade. Eis com o que consiste a sabedoria suprema. Né? Ele fala a realidade insondável como tal, né? O caminho, né? Que chega ao absoluto, que para os hindus é Brahma. E nós aqui do mundo ocidental, a divindade transcendente, né? Como um ser ontológico que ultrapassa tudo o que é o conhecimento lógico humano. A divindade transcendente, ela se forma, né, no Deus imanente, né? Assim como nós conhecemos pelas tradições culturais, né? E o nosso conhecer finito finitiza o ser infinito, né? O ser e o existir, a essência e a existência, o universo, constitui o universo, a unidade do real, na diversidade das realidades, ou seja, da realidade total. A plenitude do todo nos afeta como sendo a vacuidade do nada. Eu acho um dos livros mais profundos a respeito de Deus, né, o Tao Te Ching, né, que ele procura conceber Deus muito parecido também que fala lá no Spinoza, né, de que ele de que o universo é imanente e o Deus, na sua complementaridade, né, o transcendente neste sentido. Então, o que se pode verificar, né, que Deus vai além da própria concepção do conhecimento humano e que muitas vezes precisamos percebê-lo, intuí-lo, né, senti-lo, né, aquilo que faz nós crermos e ter fé, né, na existência de Deus, mas não só por isso, é possível também conceber Deus de forma racionalmente, ou seja, pela razão, né, que seria o contrário da fé, né, buscando a própria investigação e pesquisa na própria natureza, no universo, na física em si, né, que até recorre à física quântica. No livro do Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, ele traz uma concepção muito interessante sobre Deus, que faz lembrar um pouco Aristóteles, né? Mas é interessante saber o que ele diz. O que ele diz? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Aquilo que não tem começo nem fim, o desconhecido. Todo desconhecido é infinito. Portanto, Deus é uma definição incompleta, né, na linguagem dos homens. E que para experimentar a prova da existência de Deus, ele vai no axioma que se aplica na própria ciência, que não é efeito sem causa. Algo lógico, né? Procurai a causa de tudo, e que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá, né? Então, ele diz Deus como se fosse a causa do efeito do universo, né? Faz lembrar o próprio Spinoza, eu lá Tse, quando ele diz algumas coisas a respeito. Na teoria do design inteligente, ele diz o seguinte, né, de que pela própria natureza, através dos seres orgânicos, né, e pela própria biologia e também pela complexidade, né, da matéria, né, através dos átomos, moléculas e substâncias, diz o seguinte a respeito, né, que Dembski, um dos autores da teoria do design inteligente, diz que
vista como estudo sistemático de causas inteligentes, mais especificamente dos efeitos e sinais deixados por elas. Permite deduzir que uma causa inteligente é responsável por um efeito, se e somente se este efeito for simultaneamente complexo e específico, a fim de elucidar a sua proposição. Bisque faz um exemplo, né, do seu uso, afirmando que uma simples letra do alfabeto é específica sem ser complexa. Uma longa sentença de letras aleatórias é complexa sem ser específica, assim como o poema de Shakespeare, né, que ele vai falando. E ele consta a respeito aqui da teoria criacionista de Deus, né, que é totalmente religiosa nesse sentido, né? Mas ele diz que, verificada a complexidade especificada, né, pela causa de tudo que existe, né, recorre-se ao próprio Deus. O cientista Michael Keeler, ele prova a existência de Deus através da sua tese de doutorado e depois ganha o prêmio Templeton, né, de que Deus é possível ser considerado como um ser existente quando diz o seguinte, que a ciência nos dá o conhecimento do mundo e a religião nos dá o significado. Ele recorre à própria teoria da relatividade de Einstein, né, e mergulha nos mistérios das condições cósmicas, como na ausência da gravidade, das próprias leis da física, e ao explicar a massa negra, né, e o próprio buraco negro, né, na formação do universo, né, ele coloca as questões das lacunas da fé e que existe a possibilidade de encontrar Deus nos conceitos da física quântica, onde se estuda a relação dos átomos. Dependendo do polo de atração, determinado átomo pode atrair o outro e assim, Deus e a ciência também se atraem. E se a ciência tem a capacidade de atrair algo, esse algo inesoravelmente existe, né? Diz o próprio Keller, né? É interessante que ele usa o próprio conceito do Big Bang, né, para explicar Deus a respeito. Por fim, é claro, né, não poderíamos deixar de esquecer a própria Bíblia, né, que fala sobre Deus somente lá em Êxodo, quando ele fala, eu sou aquele que é, eu sou aquele que sou para Moisés, nosso ascendente, né, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ou seja, é um Deus que interfere, que se preocupa com a humanidade e que ele vê um povo escravizado que precisa ser libertado. Lá em Isaías, no capítulo 44, versículo 6, diz Deus assim ao profeta, né, em um oráculo, né, que ele diz o seguinte, que eu sou o primeiro e o último, né, a origem de todas as coisas. Então Deus é algo assim que se manifesta e se revela para o ser humano como ser pessoal nesse sentido, né? E por fim, é claro, Jesus e os próprios apóstolos, né, diz que Deus é amor, ou seja, que para a sua criação ele tem que estimar, ele tem que ser de bom grado dele, né, para que ele se preocupe com seus filhos e com a própria criação e criaturas que ele fez existir. No Catecismo da Igreja Católica, tem uma definição também muito interessante a respeito sobre Deus, que diz o seguinte, ensina que Deus é o princípio e o fim de todas as coisas, que pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão humana a partir de todas as coisas criadas. Assim, com esta capacidade racional, acolhe a revelação de Deus, e o homem tem esta capacidade como um ser criado à imagem de Deus. Eu acho que aqui resume toda a concepção, né, do que é Deus, né, cristamente, né, de que pela própria razão humana é possível chegar a entender e conceber Deus. No livro aqui do Leonardo Boff, A Força da Ternura, né, ele traz uma definição muito interessante para Deus que vai de encontro com a concepção cósmica panenteísta, né, quando Spinoza fala, ou o próprio Pomzek, né, que fala sobre Deus. E ele diz o seguinte, né, de que Deus, ele não é um só, ele é uma comunhão, ele é a Santíssima Trindade. Então, ele vai no sentido de que Deus, né, ultrapassa a própria concepção, né, como se fosse um ser único. E assim ele diz, então, a respeito, né,
que no princípio Deus não está só, né? Mas existe uma comunhão de três, né? Num ser eterno, infinito e sozinho, que está nessa concepção, muda, né, da concepção dos três únicos, cheio do mesmo amor e da mesma bondade e da mesma beleza. A comunhão está, portanto, no começo e no fundamento de tudo, né? Da razão da existência de Deus, né? E que Ele é a fonte de tudo que se volta para a própria existência do universo, né? Do mundo, né? E do ser humano. E no livro também do Boff, Como Fazer Teologia da Libertação, né? Ele diz o seguinte a respeito, né? De que Deus é um processo de se fazer, algo muito parecido com lá no Êxodo, né? De libertar o ser humano de tudo aquilo que possa estar aprisionando, escravizando. E que, neste sentido, Deus toma uma posição da vida, e principalmente em favor daqueles que estão sendo negados a esta vida, que são os oprimidos e os pobres. Então, ele deixa aqui uma interpretação, né, de que Deus tem um lado, ele não é neutro ou imparcial, né? Ele quer que a vida sempre se prevaleça. Pois bem, esses são os conceitos de Deus que eu trouxe aqui para vocês. Espero que tenham gostado, né? Tem muita coisa para se falar nisso aqui. Como diz, existe o lado da razão, que a filosofia, né, e a própria ciência apontam, né? Mas tem também o lado religioso, né, da fé, né? Que aí é de uma forma pessoal ou de modo cultural, como foi ensinado e educado na religião ou na igreja, né? Que é totalmente válido a partir do momento que você faz um sentir o significado de sua vida para ter essa religação à religião com Deus, com um ser superior, supremo, transcendente, né? E que tem um projeto para as nossas vidas. Pois bem, espero que tenham gostado, curtido o conteúdo de hoje e aguardemos um próximo vídeo a respeito. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Até uma próxima. Gratidão, namastê, o Deus que está em mim, saúde o Deus que está em você, que a gente possa continuar aqui este trabalho. Até mais.